Shalom, profeta. Tudo beleza? Glória a Deus, filho. Shalom. Deus te abençoe em nome de Jesus. Como está por aí? Tudo bem? Tudo na paz? Shalom, shalom. Pastora Evelyn, Evangelista Ednei. Deus os abençoe em nome de Jesus. Que bom que está tudo bem, profeta Kaique. Estou agora a entregar o devocional que seria de ontem, certo? Ontem não consegui entregar. Ainda pensei às 2 da manhã, 1 da manhã, 2 da manhã, entregar essa live, mas eu não ia ter voz, né? Quem me viu, percebeu que a minha voz havia sumido. Amém, amém. Um abraço bem forte também, filha, ao seu esposo, pastor Juan Carlos. Aleluia. O áudio está chegando em boa qualidade para vocês, por favor. Me deem um feedback, agradeço. Então agora meio-dia nós estamos entregando a penúltima live, né, do devocional de rompimento, e às 18 horas entregarei a última, que seria de hoje. Ontem nós terminamos, né, 21 dias de jejum, jejum de rompimento, com propósito de rompimento, e que precioso foi esse jejum e poderoso este tempo. Muitas coisas ocorreram. Obrigado, filhos, pelo feedback. Muitas coisas foram manifestas, foram reveladas, foram destravadas. E, uau, eu estou impactado, estou grato ao Senhor, também a todos vocês que estiveram neste propósito juntamente conosco, para a glória, a honra, o louvor, a majestade e o domínio do nosso Senhor. E está chegando aí, em breve, um novo propósito. Amém. Levará 40 dias. 40 dias de jejum. E propósito você vai saber quando nós lançarmos este propósito publicamente no nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, por favor, coloque a mão no seu coração. Diga: tu és bem-vindo, Espírito Santo. Eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, eu abro o meu espírito para receber a revelação da palavra do Pai e ser confrontado, impactado, curado, salvo, liberto, transformado pela revelação desta palavra no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço. Agradeço por este segundo dia da semana. Agradeço pela primeira parte desta manhã, deste dia. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo agora, por tudo que o Senhor ainda fará antes que este dia termine. Obrigado pela graça de sermos participantes daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, neste dia. Eis-nos aqui, nos colocamos à tua disposição, papai, completamente para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que não nos deixe te atrapalhar, não deixe que ninguém te atrapalhe, não nos deixe a ninguém.
Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, filha. Descarregou a lapela. Glória a Deus. O áudio voltou? Me confirme, por favor. Vou colocar para carregar para mais tarde. Glória a Deus. Aleluia. O áudio retornou, por favor? Amém. Obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Lapela havia descarregado. Graças a Deus pela pastora que me avisou a tempo. Vamos continuando sem lapela mesmo, amém? Por favor, abram as vossas Bíblias. Gênesis capítulo 40. Gênesis 40. Vamos nos posicionar para a leitura a partir do verso 6. Enquanto você encontra, eu quero te orientar em relação ao contexto do texto que nós iremos ler. Shalom, evangelista. Obrigado pelo feedback. Deus abençoe. A paz. Boa tarde. José já havia sido vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas. Ele já havia sido comprado por Potifar, um oficial da guarda de Faraó no Egito. José já havia servido a Potifar durante um período em sua casa, primeiramente como escravo, depois como o chefe dos escravos, dos servos. José já havia sido acusado injustamente pela mulher de Potifar de ter tentado desonrá-la, quando na realidade ela que todos os dias buscava seduzi-lo. E José já se encontrava na prisão. Mas a Bíblia diz que Deus era com José. Deus era com José. E Deus fez com que José achasse graça diante dos olhos do carcereiro, de modo que as chaves as chaves da prisão ficavam nas mãos de José. José então se tornou, debaixo da autoridade do carcereiro, chefe dos presos. Só Deus para fazer um negócio desse, né? Glória a Deus. Então José servia ao carcereiro ali na prisão, ok? E nesta prisão estavam todos os prisioneiros de Faraó. Juntamente com José, encontravam mais outros presos, dentre eles 2 específicos. Primeiro, o copeiro do rei estava preso. A Bíblia não traz a razão pela qual ele estava preso, mas ele estava preso ali. Segunda pessoa era o padeiro de Faraó, do Faraó, o rei do Egito. Ambos estavam presos junto a José. Um dia, José ali exercendo seu serviço, percebeu que tanto o copeiro como o padeiro estavam tristes. José se aproximou deles e perguntou. E aqui começamos a leitura. Gênesis capítulo 40, a partir do versículo 6. Vamos ler primeiramente do verso 6 ao 8. E escrito está: E José veio a eles de manhã, e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão da casa de seu senhor, dizendo: Por que aparentais tão tristes hoje? E lhes disseram: Sonhamos um sonho, e não há quem o interprete. E José lhes disse: Não pertencem as interpretações a Deus? Diga-me eles, rogo-vos. Até aqui. Então José ouve
os sonhos, primeiramente do copeiro, depois do padeiro. E José interpreta os sonhos de ambos. A interpretação do sonho do copeiro foi que em 3 dias ele tornaria ao seu posto, né, de copeiro do rei e serviria o rei, dando-lhe a taça ou o copo com vinho para ele beber, para que ele bebesse. Porque o copeiro tinha um ofício muito importante, gente. Antes do rei experimentar qualquer coisa, por exemplo, né, trazendo esse exemplo para esse contexto que estamos lendo, né, essa narrativa que nós estamos vendo, dessa história. O copeiro, vamos supor, antes do rei tomar o vinho, antes do rei beber qualquer bebida, o copeiro, ele tomava antes. Ele bebia antes e depois de alguns segundos, se ele não morresse, ele poderia servir ao rei. Então, era um ofício perigoso, né? Porém poderoso, porque estava muito perto do rei, muito perto do imperador, do faraó. E então essa era a responsabilidade do copeiro. Essa foi a interpretação de José, que em 3 dias o copeiro seria restituído ao seu lugar e tornaria as atividades normais, servindo o copo na mão do faraó. A interpretação do padeiro, do sonho do padeiro, foi que em 3 dias faraó iria matá-lo, iria enforcá-lo, mandar enforcá-lo. E agora nós podemos ir para o verso 20, por favor, do mesmo capítulo, Gênesis capítulo 40, versículo 20. A palavra do Senhor diz: aconteceu que no 3º dia, depois que José interpretou os sonhos de cada um deles, era o aniversário de Faraó, e ele fez uma festa para todos os seus servos. E ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre seus servos. E ele estabeleceu o chefe dos mordomos, ou seja, o copeiro, a seu ofício de mordomo novamente. E ele serviu o copo. É forte. Mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Versículo 23 e último. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Hoje vamos romper com o caráter do copeiro de Faraó. Como assim, apóstolo? Romper com o caráter do copeiro de Faraó. Claramente nós vemos que caráter esse copeiro possuía. Um caráter distorcido pelo engano do pecado, um caráter que não era o caráter de Cristo, era o caráter de Adão, que foi distorcido, que foi fragmentado, que foi corrompido pelo engano do pecado. O caráter do copeiro de Faraó era um caráter de ingratidão. Ele era ingrato. Pior do que a dor da traição é a dor da ingratidão. Gravem bem isso. José interpretou os sonhos tanto do copeiro como do padeiro. E a interpretação foi certeira porque José era profeta, porque Deus havia conferido esta graça a ele, porque Deus possuía um propósito na vida dele. Do jeito que José interpretou, assim foi. O copeiro foi restituído ao seu lugar, o padeiro foi retirado da terra, foi enforcado, foi morto. José havia pedido para que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse diante de Faraó. Mas o copeiro esqueceu-se. Ele não se lembrou. Meu Deus do céu, olha que ingratidão. A pessoa estava um dia na prisão e 3 dias depois estava diante de Faraó. Um profeta foi usado para declarar
o que iria acontecer. E do jeito que foi declarado, assim foi manifesto, assim ocorreu. E quando a pessoa, o copeiro neste caso, estava diante de Faraó, já restituído ao seu ofício, exercendo, né, o motivo da vocação dele, se esqueceu, não se lembrou de José. José continuou preso, José continuou na cadeia, ficou esquecido ali. Olha que caráter, mau caráter, que caráter distorcido. Este era o caráter do copeiro de Faraó, um caráter que se esquecia rápido da benevolência, do favor, da bondade que as pessoas realizavam para com ele. Da mesma forma, muitas pessoas, inclusive dentro de igrejas, pessoas inseridas no corpo de Cristo, manifestam esse caráter, tem esse tipo de caráter, tem essa mentalidade, tem essa cultura, tem essas convicções, tem esses sentimentos, esses desejos, estas intenções de se esquecer rapidamente daquilo que de bom recebeu de outros. Nós não podemos ser assim. Não é esta a vontade de Deus para nós, de que esqueçamos a benevolência que o outro realiza a nós, de que esqueçamos a bondade, o favor que as pessoas manifestam a nós. Nós não podemos nos esquecer. Jesus Cristo, Rei da Glória, ele nunca se esqueceu do que se fazia para com ele. Você lembra daquela mulher do vaso de alabastro? Jesus estava na casa de um oficial ali de Roma, e esse oficial havia o recebido na casa dele. Não havia honrado Jesus como Jesus, ele possuía a honra e era devido que fosse honrado. Mas uma mulher, Maria, com um vaso raríssimo, com uma essência mais rara ainda, muito valioso, quebrou aquele vaso, despejou nos pés de Jesus, ungindo Jesus. Muitos criticaram ela. O próprio Simão, ali o dono da casa, criticou Jesus. Criticaram tanto a mulher como Jesus. Os discípulos, dentre eles Judas especificamente, criticou, dizendo: por que esse desperdício? Poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres. Jesus, percebendo a dissimulação de Judas, denunciando na face de todos, que ele sabia do que cada um estava pensando e as intenções de cada um, Jesus disse: olha, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim vocês não terão para sempre. Mas o que esta mulher fez, escutem isso, o que esta mulher fez foi para testemunho. Ela me ungiu, ela me ungiu para o meu sepultamento, para a minha morte. Isto ficará por memorial. Onde quer que for pregado o evangelho do reino, o feito desta mulher será lembrado. Quem está entendendo o que você está falando? Meu Deus do céu. Jesus não possuía um caráter ingrato, de ingratidão. Jesus não possuía um caráter que se esquecia da benevolência que as pessoas realizavam para com ele. Os feitos de bondade, de amor, de carinho, de honra, de reconhecimento que as pessoas tinham para com ele. Jesus não agia assim, Jesus agia diferente. Estabeleceu ali um memorial para aquela mulher, para que onde quer que o evangelho do reino fosse anunciado, o feito daquela mulher fosse lembrado. E hoje nós estamos aqui, mais de 2000 anos depois da atitude desta mulher, relatando o feito que ela teve. Por quê? Porque Jesus assim determinou que fosse. Nós precisamos romper com o caráter do copeiro de Faraó e receber em nós o caráter de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que nós possamos ser como Ele é.
verdadeiros filhos de Deus. Amém? Vamos romper. Pai, em nome de Jesus, neste penúltimo devocional, nós rompemos com o caráter do copeiro de Faraó. Senhor, nós abrimos mão, nós renunciamos, nos arrependemos e pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que esquecemos da benevolência que as pessoas realizaram para conosco, da bondade do Senhor para conosco. Nós, Pai, nos arrependemos, confessamos, pedimos perdão, rompemos com este caráter distorcido pelo engano do pecado, um caráter egoísta, que enquanto está precisando, reconhece, que faz o que é certo, mas quando não precisa mais, meu Deus do céu, se esquece, manifesta ingratidão, deixa para trás. Senhor, nós rompemos com isto no nome de Jesus, o Rei da Glória. Não é este o caráter que nós queremos ter. Nós queremos ter o caráter do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós queremos ter o caráter de Cristo Jesus em nós. Espírito Santo, nos ajude, querido amigo. Nos ajude. Dai-nos, forge em nós, gere em nós, forge em nós. Caráter de Cristo Jesus. A mentalidade de Cristo Jesus, o coração de Cristo Jesus, os sentimentos, os pensamentos, as intenções dele, no nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Amém. Você pode declarar obrigado, Jesus. Queridos, este foi o devocional de número 20, o devocional de ontem, está entregue. Rompemos com o caráter do copeiro de Faraó, que nós não manifestemos nunca mais esse caráter distorcido, mas sim o caráter de Cristo Jesus, caráter perfeito do homem, um tipo de humanidade perfeita que ele, Pai, através de Jesus Cristo, veio gerar, veio edificar aqui na terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, um caráter que reconhece, que honra, que não se esquece, que lembra, amém, que é grato no nome de Jesus, o Rei da Glória. 18 horas de hoje, eu volto com o devocional de hoje, amém, devocional 21, o último, e aí encerramos este período de devocional e vamos ver o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amo vocês, shalom, shalom, uma tarde abençoada, melhor de vossas vidas, no nome de Jesus. Fui.